Olá, muito bom dia, minhas queridas mulheres e líderes de atitude. Que bom estar aqui com vocês em plena segunda-feira, bem chuvosa aqui em São Paulo. Não sei aí onde você está, mas aqui está com bastante chuva, um frio. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante e muito poderoso, que é sobre o nosso ambiente e as nossas conexões. E aí, nós vamos usar como pano de fundo aqui as chaves bíblicas. Olá, Igor, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigada pela tua presença. Deixa eu ir convidando aqui algumas pessoas pelo Instagram para participar aqui conosco deste tema tão importante. Hoje nós vamos falar sobre como o ambiente e as conexões nos apoiam a atingir nossos resultados profissionais. Então você é super bem-vindo, obrigada pela tua presença. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui para participar conosco, que já estavam aqui na minha lista de convite. E bora lá que hoje nós vamos falar sobre esse tema que para mim sempre foi muito relevante na minha questão profissional, de estar em ambientes e estar conectada com pessoas que realmente nos ajudam a florescer, que nos ajudam a avançar, né, profissionalmente. Oi, Sil, bom dia. Oi, Alê. Oi, Paloma. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Hoje o tema realmente pra gente tomar um café junto aqui hoje. Tô aqui com o meu cafezinho. Vocês estão aí com o cafezinho de vocês? Pro nosso bom dia. Silvia esteve comigo lá no Coffee Time presencial. Obrigada, Silvia. Muito bom, gente. Vamos tomando nosso cafezinho aqui para que a gente possa aquecer, porque aqui em São Paulo tá chovendo, tá frio, mas eu resolvi fazer essa live todas as segundas-feiras. Essa live chama Lidere com Fé. Então, eu sempre vou trazer um conteúdo baseado numa história bíblica e conectado com a ciência, com o comportamento humano, com a psicologia positiva. Então, a gente vai sempre trazer aqui fé e ciência para esse lugar onde a gente pode aprender mais, ok? Então, bora lá. Tá sendo importante para você participar aqui hoje? Me conta, qual é a palavra que vem na tua cabeça quando você pensa na importância da ambiência e das suas conexões? Escreva aí para mim, qual é a importância que traz aí, o que vem na sua cabeça quando você pensa sobre ambiente e pessoas? Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou fazer algumas perguntas. Aí, Paloma já tá com o café na mão, vamos tomar um café da manhã juntas, né, nessa segundona. Bom, vou fazer algumas perguntas para vocês, para que a gente possa começar a trazer uma reflexão. Você já parou para refletir como o ambiente em que você trabalha impacta o seu desempenho? E desempenho em todas as nossas áreas, né, da nossa vida, porque nós somos seres únicos. Então, no ambiente onde a gente está, exige algo especial. Paloma disse, prosperidade e crescimento, ok, certo? Quando a gente pensa em conexão e ambiente. Oi, Marcela entrando aqui, diretamente dos Estados Unidos. Oi, Irmã, tudo bem com você? Que bom ter você aqui, minha lindona. Outra pergunta que eu quero fazer para você é, como é que as pessoas com quem você se relaciona influenciam no seu sucesso profissional? Você acredita que as suas relações podem impactar nos seus resultados profissionais e empresariais? Vocês acreditam que isso pode realmente impactar, seja de forma positiva ou seja de forma negativa? Pensa aí e me responde aí no chat. E a última pergunta que eu vou fazer para vocês é: e de que maneira que a sua fé pode guiar suas decisões e ações no seu dia a dia? Porque quando a gente pensa no ser humano como forma integral, a gente está pensando nesse ser humano com corpo, mente, alma e emoções. Então, nós precisamos olhar
de perspectivas diferentes quando a gente trabalha o nosso desenvolvimento pessoal, que é aplicado no nosso trabalho, ok? Muito bom ter vocês aqui. Participantes que estão aqui, meninas e meninos, mandem esse aviãozinho aí, convide outras pessoas, porque o tema realmente é muito relevante e faz parte do nosso dia a dia. Ambiência e conexões, tá bom? Bom, enquanto vocês mandam esses aviãozinhos aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o ser humano em si. Ele tem o desejo de aumentar resultados. É ou não é? Nós temos desejos de aumentar resultados, sejam eles resultados pessoais ou resultados profissionais. E é muito comum a gente estar em busca desse crescimento, mas o que acontece de fato? Nós acabamos ignorando a influência que o ambiente e o ambiente combinado com pessoas e ambiente para o nosso desempenho. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes a gente fica focado em treinar a nossa parte técnica, mas nem percebe que nós estamos inseridos em ambientes que esse desenvolvimento não é realizado, né? E esses dois elementos, tanto ambiência como conexões, eles são fatores determinantes para o nosso crescimento e multiplicação de resultados. Todo mundo aqui comigo? Olha lá, a Adri também entrou. Adri, seja bem-vinda. A minha amiga querida Fernanda também já está aqui. Bora lá. Então, vamos falar sobre a influência do ambiente no comportamento e no nosso desenvolvimento. O comportamento humano, ele é influenciado diretamente pelo ambiente. E esse conceito, ele é suportado pela teoria do comportamento social. E ele vai sugerir que os nossos comportamentos, as nossas crenças, as nossas atitudes, elas vão sendo moldadas. Imagina a gente como uma massinha, né, daquelas de criança, e a gente vai sendo moldada pelas pessoas ao nosso redor, pelo ambiente que nós estamos inseridos. Você percebe que pessoas que estão inseridas em ambientes ou se relacionando sempre com as mesmas pessoas, elas têm pensamentos muito parecidos, comportamentos muito parecidos. É quase que você segue uma onda, né? Você segue uma atitudes próximas. E aí você fala, nossa, eu nem sei por que eu faço isso, né? E aí você vai seguindo aquela onda, vai sendo tão padrão para você que você nem consegue sair de lá se você não tem consciência daquilo. Mas esses ambientes positivos e de suporte, eles também promovem um desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas competências. Enquanto já os ambientes negativos, eles podem de fato inibir o crescimento e o progresso pessoal e profissional. Deixa eu só tirar o som aqui do meu aparelho, que senão vai ficar me atrapalhando aqui e eu não consigo me concentrar. Então, eu quero que vocês hoje imaginem que vocês... imaginem um jardim. Imagina um jardim bem bonito, brilhante, vibrante, com flores, com folhagens muito bem verdinhas, aquelas plantas bem coloridas. Pensa aí, nesse ambiente, onde cada planta ela cresce num solo, muito provavelmente forte, né? E fértil. Ela também está ali regada de luz do sol. Ela também está ali recebendo uma quantidade certa de água. Então, esse jardim, ela está regada, ela está usufruindo de um ambiente de nutrição, não é isso? Ótimo, vou ter que... Lele, beijos! Vai ficar gravada, depois você assiste, amor. Então, assim como essas plantas, nós também precisamos de um ambiente que nos nutra, para que a gente possa florescer plenamente. Então, quando a gente pensa naquele jardim, por que esse jardim cresce com sustentabilidade? Por que ele cresce, ele tem aquela cor vibrante?
E muitas vezes a gente olha para nossa vida e a gente não tá com essa vibração toda, a gente não tem essa cor toda. Por quê? Então, o nosso crescimento pessoal e profissional, ela depende profundamente dos ambientes que a gente escolhe, que nós escolhemos, e das conexões que nós cultivamos. Então, prestem atenção nisso. O nosso crescimento pessoal e profissional depende profundamente dos ambientes em que a gente circula, dos ambientes onde a gente escolhe estar e com as conexões que a gente cultiva. Estar rodeado de pessoas que acreditam no nosso potencial, que nos desafiam a ser melhores e que também nos apoiam nos momentos difíceis, é como estar nesse solo rico e fértil. Esses relacionamentos positivos que a gente vai agregando ao longo da nossa carreira, da nossa jornada profissional, eles funcionam como fontes de energia que vai nos impulsionar para alavancar novos patamares, chegar em novos lugares, acessar novas pessoas, acessar pessoas que provavelmente você nunca nem imaginou em se conectar, mas que faz muito sentido para o seu crescimento pessoal e profissional. Existe uma frase, né, do Raul Seixas, não sei se vocês conhecem, que fala assim: sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Então, para que a gente possa transformar os nossos sonhos em realidade, nós precisamos também estar em ambientes e com conexões férteis. Mas vamos pensar aí em outro lado, que é aquele ambiente mais tóxico, aquele ambiente onde as relações negativas são como ervas daninhas daquele jardim que vão sufocando o nosso crescimento e vai drenando nossa energia, vai minando a nossa confiança. E é necessário sermos intencionais ao escolher os nossos espaços e as nossas companhias. Quem aqui de vocês que está assistindo nossa live ao vivo agora já esteve nesses dois ambientes? No ambiente tóxico, no ambiente que eu digo, não apenas o ambiente em si, mas também se relacionando com pessoas que sugam sua energia. Parece que quando você sai do lado dessa pessoa, você já não tem mais energia nenhuma, você não tem pique nenhum, aquela atmosfera fica pesada, aquele lugar fica pesado. Como é que foi para você estar nesses lugares? Foi fácil estar ali ou foi difícil? Você sentia que você crescia profissionalmente ou pessoalmente nesse lugar tóxico, nesse ambiente tóxico? Me diz aí. Eu já tive as duas experiências. As experiências de estar com pessoas que sugavam minha energia. Parecia que no final do dia eu não tinha força nem para dirigir, nem para voltar para casa. Parecia que a minha cabeça estava explodindo. E, de fato, assim, eu não tinha exercido nenhuma atividade física, mas mentalmente eu não aguentava. Deixa eu ver, Adri, é sempre mais difícil locais assim. É verdade. Bom dia, Sil. Sim, já estive nos dois também, Paloma. Isso aí. Então, quando a gente faz essa reflexão, hoje escolheu muito bem tudo isso. Exatamente, Paloma. As escolhas, né? Nós temos poder de escolhas. Adultos têm poderes de escolhas. Então, estar nesses ambientes não significa, gente, que nós não vamos nos encontrar com um tipo de pessoas como essa ou ambientes como esse. Mas a gente precisa se preparar para estar em ambientes que a gente muitas vezes não está escolhendo, mas acabou caindo ali. E peraí, como é que eu me relaciono aqui? Como é que eu posso não me envolver a esse ponto de que todo esse ambiente tóxico me inflame, me prejudique, né? A Rose também escreveu, já estive, foi difícil sair, mas com a sua ajuda consegui. É verdade, Rô! E a gente vai tendo passos e estratégias para mudar de ambientes, para estar ao lado de pessoas que realmente vão nos impulsionar e que a gente também pode compartilhar desse impulsionamento. Mas quando a gente fala em ambiência, o que vem na sua cabeça? Quando eu fui buscar ambiência, vamos dizer assim, mais no período, na parte mais literal desse assunto, ambiência é um conceito
bem amplo, inclusive é estudado pela arquitetura, pela engenharia. Bom, ambiência, quando a gente fala, é um conceito que traz um conjunto, então pensa em conjuntos de características e condições que esse ambiente vai influenciar o seu comportamento, as suas emoções e o desempenho das pessoas que se encontram neste ambiente. Então, o ambiente onde nós estamos inseridas tem um impacto muito significativo no nosso comportamento, na nossa produtividade e no nosso bem-estar. Então, ambiência, vamos lá, a gente pode ter alguns ícones aqui para a gente trazer para esse conceito da arquitetura, para o conceito do comportamento humano. Espaço físico é ambiência. Então, o layout de uma sala, por exemplo, a iluminação, as cores, a acústica. Sabe ambientes que, não sei se você já foram em alguns lugares, que eu já fui uma vez num consultório médico pediátrico. Parecia que eu tinha voltado nos anos 80, porque a estrutura do ambiente, da recepção, sabe aqueles móveis bem antigos, aquela televisão de tubo ainda. E eu falava, cara, tipo, será que esse pediatra que eu tava conhecendo na época tá com essa visão assim, não tá atualizado? Porque o ambiente dele não me mostrava essa atualização, essa inovação, né? Então, parecia que eu tava voltando nos anos 80 ali, quando eu sentei naquela sala e vendo aquelas coisas, parecia que tava empoeirada. E o ambiente não estava satisfatório para mim ali naquele ambiente e nem me gerava confiança. Olha que engraçado. Não era aquele ambiente retrô, tá? Não era esse que foi preparado para ser retrô. Espaço físico, não estava nessas condições. Estava realmente largado, ok? Então, isso não me gerava confiança. Você já esteve em lugares assim? Outra coisa que a gente pode falar de ambiência é a atmosfera. Por exemplo, a temperatura, tá muito quente, tá muito frio, a qualidade do ar, os estímulos sensoriais, por exemplo, o cheiro do café, que agora a gente tá tomando um café da manhã. E também a gente pode falar de ambiência sobre os aspectos culturais e sociais. E aí a gente olha um pouco para a cultura organizacional de uma empresa. Então, ali a gente vai ver os valores, as normas, as práticas que vão moldar o comportamento e a interação dos membros daquela empresa. Então, daquele grupo. Sabe, empresas que você chega e fala assim, uau, aqui tem uma atmosfera diferente, aqui o pessoal é muito conectado, o pessoal é alegre, ou não, você entra num ambiente que a cultura organizacional é pesada, é estressante, né? Sim, ambientes assim é péssimo, é verdade, Paloma. Realmente eu não me senti confiante de deixar meus filhos naquele pediatra até que eu conhecesse isso, mas internamente também era assim, né? No consultório dele. Muito estranho essa sensação que nós, seres humanos, né, temos. E é bom a gente fazer reconhecer isso na gente, né? Peraí, deixa eu ver, deixa eu avaliar, deixa eu analisar. E trazendo um pouquinho mais, a dinâmica social também faz parte dessa ambiência. As relações que a gente tem interpessoais, a comunicação, a colaboração entre as pessoas e, propriamente, o clima organizacional, que são as percepções coletivas. É quando a gente começa a entender como é que aquele ambiente, aquele trabalho vai impactar nas relações e também nos resultados de uma empresa. Então, tudo isso é ambiência, ok? Como nessa live eu falo sobre lidere com fé, eu vou trazer como pano de fundo para vocês uma história bíblica que retrata a importância da gente olhar para o ambiente e para as conexões com pessoas, tá? Vou trazer aqui hoje, na Bíblia, ela traz inúmeras histórias que destacam a importância de estar em ambientes positivos, cercado de pessoas que nutrem e fortalecem as nossas competências. Um exemplo muito claro disso, eu vou trazer um pouquinho da história de Débora. A Débora, ela foi uma das juízas de Israel, encontrado lá no livro de Juízes, se vocês quiserem ler depois, no capítulo 4 e 5.
ela foi a primeira mulher citada na Bíblia a ter um status de juíza. Débora, ela foi uma líder muito inspiradora, ela foi uma profetisa em Israel durante um período de muita crise. Ela foi uma mediadora, uma conselheira, planejadora, e ela tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, né? E a sua história, a história de Débora, ela oferece lições que eu digo valiosas sobre liderança, sobre o impacto do ambiente e das relações para o desenvolvimento de competências e habilidades. Deixa eu ver o que a Silvia escreveu aqui. Um fator para provocar uma mudança de vida é justamente começar a mudar sua ambiência, pessoas e lugares. Pensamentos melhores, positivos. Exatamente, Sil. Então, vamos lá. Estimular a esperança, exatamente. A gente escolhe agora, né? Na fase adulta, nós podemos escolher, de fato, ambientes e pessoas para andar com a gente, né? Baseado aí na história de Débora, tinha tantas histórias, gente, eu tava doidinha, eu falei, qual história eu vou escolher para trazer para vocês, mas de Débora, como essa primeira juíza que trouxe a Bíblia pra gente. Vamos lá, qual é a primeira lição? Um ambiente de respeito e confiança. Naquela época, as pessoas não eram governadas ainda por um rei, ok? Elas estavam livres ali para fazer o que queria. E os juízes, eles representavam a lei, pessoas influentes, eles eram representantes políticos, muitas vezes militares e espirituais naquele lugar. E foram usados por Deus para manter a ordem, já que ainda não tinha rei ali para governar essas pessoas. Então a Débora trabalha sobre uma palmeira. Olha, eu tenho aqui o meu querido acompanhante aqui, meu bambuzinho, que cada vez cresce mais. Ele está em ambiente nutritivo. E Débora trabalha sobre uma palmeira, diz a palavra de Deus, e onde os israelitas vinham até ela para resolver disputas e problemas. Deixa eu ver o que a Silvia escreveu. Você, para mim, é uma dessas pessoas essenciais, positivas e alegre. Fiz uma boa escolha. Obrigada, Silvia. Você também, tá vendo? A gente vai se apoiando e é isso que a gente vai aprender aqui sobre como a gente fazer essas escolhas positivas para o nosso dia a dia, sobre os nossos ambientes, sobre as pessoas que a gente entende que vão nutrir para que a gente possa crescer. Então, voltando aqui na história de Débora, estes ambientes onde a Débora estava, né, levavam uma fase assim, era muito respeitoso, então as pessoas respeitavam muito Débora, confiavam muito em Débora e permitia que a Débora exercesse sua liderança de forma eficaz. Então ela estava num ambiente propício para atuar como juíza. As pessoas confiavam nela, as pessoas tinham nela uma referência, uma influência. Então, o ambiente positivo e de confiança depositada na gente, né, naquela época, para Débora, pelos israelitas, foram fundamentais para que a Débora pudesse liderar com sucesso. E uma segunda lição que a gente pode ter aqui com a Débora também é o apoio e colaboração. A Débora, ela não liderava sozinha. Não existe liderar sozinha, né? Então, quando a gente fala de liderança, não é um posto de trabalho ou um crachá que te fala que você é líder. Mas líder vai muito mais que isso. Eu sempre falo disso. É muito mais sobre a sua influência, é muito mais sobre sobre o seu posicionamento, sobre as suas escolhas. As pessoas vão te escolher como líder pela maneira de como você as trata, né? Não necessariamente significa ter um crachá, né? Então aqui eu falo com mulheres que são líderes da própria vida, primeiramente, e depois lideram carreira, lideram negócios, lideram empresas, né? Então, vamos pegar essa segunda lição aqui de Débora. Débora, ela não liderava sozinha. Ela contou com o apoio de Baraque, que era um comandante militar na época. E quando convocou Baraque para liderar as tropas israelitas naquela época, lembra que ela estava num cenário difícil, né? Contra os cananeus, ele concordou.
em ir na frente da batalha, mas com uma condição de que Débora, a própria juíza, fosse com ele nessa batalha. Este exemplo de colaboração e apoio mútuo vai demonstrar a importância das parcerias, de trabalhar com pessoas que complementem as nossas habilidades e reforçam a nossa liderança. Sozinha, liderar um caminho sozinho vai trazer para você, às vezes, lá no fundo da tua alma, uma desconfiança de você mesmo. Será que eu sou capaz disso? Sabe quando você tem parceiros junto com você que te impulsionam, que te encorajam a ir para frente? Então, esse é um exemplo de colaboração e de apoio mútuo que mostra a importância da gente ter parcerias e de trabalhar com pessoas que complementam as nossas habilidades e vão reforçando as nossas lideranças. E a terceira lição que a gente pode ter aí com a história de Débora é o desenvolvimento de competências. Débora, ela desenvolveu muitas habilidades de liderança, de tomada de decisão, num ambiente que a nutria com respeito e através das suas competências. Então, estar no ambiente certo vai te fazer desenvolver competências e habilidades que talvez você nem reconhecia, mas as pessoas ao seu redor vão te impulsionar para isso. E o papel dela como juíza, como profetisa, mostra que ela estava em um contexto que permitia o crescimento e o exercício das suas habilidades únicas. Este desenvolvimento é, vamos dizer assim, vital para qualquer líder, para qualquer mulher, especialmente nós mulheres que estamos cada dia mais assumindo uma posição de liderança frente à nossa carreira, à nossa vida, aos nossos negócios. E como é que a gente pega todas essas lições de Débora e aplica nas nossas carreiras, no nosso negócio? Que, primeiramente, a criação de um ambiente positivo. Mulheres em posições de liderança, nós devemos buscar criar e manter ambientes de trabalho que promovam o respeito, a confiança e a colaboração. Nós temos habilidades suficientes para poder criar e manter um ambiente dessa maneira. Paloma tá mandando palminhas aqui, não é isso, Paloma? Nós temos esta oportunidade de criar nessa economia que nós vivemos hoje, estar nesse ambiente que muitas vezes a gente fala, nossa, é um ambiente tóxico, mas nós podemos mudar isso. Nós temos na nossa mão essas escolhas. E isso inclui políticas de inclusão, oportunidade de desenvolvimento profissional, às vezes uma cultura organizacional, às vezes você tem a sua própria empresa e você não fala assim, nossa, essa cultura que eu estou trazendo para minha empresa é mais ou menos aquilo que eu vivia lá atrás, então muda. Há maneiras de mudar isso. Então, valorizar e também reconhecer talentos e as competências das pessoas que trabalham com você, pessoas que são parceiras de trabalho com você. E uma outra coisa, vamos dizer, como segunda escala aqui de aprendizado, para trazer para a nossa carreira, para o nosso negócio, cultivar relações de suporte. É fundamental para que as mulheres liderem e cultive uma rede de suporte, uma rede de apoio dentro e fora das nossas empresas. Então, às vezes eu escuto pessoas falando assim, liderar é muito solitário. Eu não concordo com isso. Por quê? Só vai ser solitário se você tomar essa decisão de estar solitária. Aqui eu tenho mulheres incríveis que são minhas parceiras de trabalho, são parceiras de apoio emocional, apoio espiritual, de apoio profissional, não é? A Lácio escreveu, um bom líder não cresce sozinho, ele quer levar um time com ele, exatamente. Então, é fundamental para a gente, como mulheres que somos líderes, cultivar essas redes de suporte, de apoio, dentro ou fora das nossas organizações, dentro ou fora do ambiente profissional. Por exemplo, como é que a gente mantém essas relações? Pode ser através de uma mentoria, pode ser de um processo de coach, pode participar de grupos de apoio, pode participar de clubes, de comunidades, para poder fortalecer.
esse encorajamento, esses recursos são necessários para a gente enfrentar os desafios e crescer no âmbito profissional e pessoal. E eu falo isso, gente, de um lugar de fala onde eu exerço isso, eu realmente valorizo isso. E eu acho que o sucesso profissional que eu tive como executiva de uma multinacional se deve a tudo isso que eu fui criando ao longo da minha carreira, criando ao longo da minha jornada profissional. E hoje eu tenho ensinado pessoas a se posicionarem como criar ambientes e estar em ambientes com pessoas que vão te nutrir. Ao mesmo tempo que você cresce, você também faz com que outras pessoas cresçam. É uma mão levando a outra. É uma mulher apoiando a outra. Eu acredito que nós somos muito mais colaborativas e vamos quebrando aqueles padrões que foram ensinados talvez pra gente, que nós éramos pessoas que nos combatíamos muito. Eu não acredito nisso. Eu tenho cada vez mais visto mulheres apoiando outras mulheres. Não deixamos elas para trás. Então, vem comigo que eu também não quero deixar você para trás. E um terceiro ponto que eu quero falar é o nosso desenvolvimento contínuo. Como a Débora, que a gente está falando aqui sobre o posicionamento de Débora, né, sendo a juíza ali, como a Débora, mulheres em negócios, elas devem buscar continuamente desenvolver as suas habilidades de competências voltadas para servir as outras pessoas através do trabalho que a gente exerce. Isso pode ser alcançado através de como? De capacitação técnica, ok, mas muito mais do que a capacidade técnica nossa, o nosso comportamento dita 80% das nossas escolhas. Então, nós devemos sim investir numa educação continuada, aonde vai desenvolver os nossos soft skills, através de treinamentos, através de experiências práticas, diferenciadas, para a gente sair um pouco desse tradicionalismo, através da educação muito tradicional, fechado em quatro paredes, para que a gente possa promover o crescimento pessoal e profissional e novos e melhores repertórios dessa construção de um modelo mental diferenciado para a nossa fase adulta. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, como é que a gente constrói isso? Em ambientes diferenciados. Muito provavelmente você vive num ambiente educacional da fase adulta, nas salas técnicas, aprendendo muito sobre a área técnica. Isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. Mas se eu não me desenvolver em outros ambientes, por exemplo, vou lançar depois, muito provavelmente, um encontro onde a gente vai visitar lugares diferenciados. Como é que nós adultas, podemos aprender através de uma visita guiada num museu, por exemplo? Ou quando nós vamos juntas assistir uma orquestra sinfônica. Esses ambientes vão nos ajudando a ter uma educação diferenciada. Nós vamos criando novos repertórios, a gente vai desenvolvendo novas perspectivas, se relacionando com outras pessoas que pensam diferente de você. Só que se você não estiver neste meio, você vai estar fora de um ambiente nutritivo. Você só vai estar sempre fazendo mais do mesmo. Então, no Coffee Time que nós tivemos sábado, nós tivemos essa experiência. O meu convite é você ter experiências diferenciadas. E dentro da minha escola de liderança para mulheres, esse é o mote da gente se desenvolver de forma diferenciada. E qual é o quarto ponto que eu quero falar para vocês sobre liderança colaborativa? Então, assim como a Débora, ela tinha ali parceiros, né, no trabalho dela, a gente precisa adotar um estilo de liderança mais colaborativa. Eu, particularmente, vivi ao lado de líderes que foram exatamente isso na minha vida. Foram líderes colaborativos, foram líderes humanizados, eles me impulsionavam, eles me encorajavam a sair de um lugar assim confortável para mim, mas que de fato eles viam valor em mim. Eles valorizavam competências que eu mesmo nem identificava.
E que bom que eu tive pessoas ao meu lado para me impulsionar. Mas eu também tive líderes que não foram assim, não. E esses líderes, eu olho e falo para trás, eu olhava para trás e falava assim, é assim que eu não quero ser, sabe? Aquela escolha. Esse tipo de comportamento não é assim que eu quero ser como líder. E ok, tudo bem, eu faço minhas escolhas. Então, a gente precisa valorizar na liderança como forma colaborativa a diversidade de pensamentos, de crenças, de habilidades diferentes. E a gente valorizar isso, porque o outro vai sempre complementar a gente. Deus não fez a gente para ser indivíduos separados e não gerar essa sociedade. Pelo contrário, quando eu apoio outra pessoa que tem habilidades diferentes das minhas, é ali que a gente cresce em conjunto. Então, quando a gente fortalece, a gente também gera uma eficácia e traz novos resultados para a nossa carreira, para os nossos negócios, nessa nova economia que nós estamos hoje, né? Então, trabalhar com parceiros que complementam as nossas habilidades e compartilham responsabilidades pode levar ao nosso maior sucesso profissional. Então, a história de Débora e os princípios do comportamento humano vão demonstrar para a gente claramente a importância de nós estarmos em ambientes e com pessoas que nutram as nossas competências e as nossas habilidades. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Tô quase acabando já. Então, para mulheres líderes, isso vai significar criar, buscar e manter, contextos positivos e de suporte, de recurso, onde a gente possa se desenvolver plenamente das nossas capacidades e liderar com eficácia e também com confiança. Ale, que demais, ainda bem que te conheci. Gratidão, obrigada pela tua vida, linda. Prestem atenção no que eu vou falar. O ambiente influencia, mas a convivência com as pessoas certas, isso sim é determinante. Prestem atenção nisso. Ambientes sempre vão nos influenciar, mas a convivência com pessoas mais positivas, certas, encorajadoras, isso sim vai nos ajudar a determinar os nossos próximos passos. Estar com pessoas que não valem a pena estar, você tem que tomar uma decisão hoje, não é amanhã, é hoje. Eu vou ler um versículo bíblico que diz assim, em Eclesiastes 4, 9 e 10, diz assim: 2 valem mais do que 1, porque obtêm mais sucesso no trabalho que realizam. Olha que lindo isso, gente. 2 valem mais do que 1, porque obtêm mais sucesso no trabalho que realizam. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Esse versículo representa muito bem o que eu tô falando para vocês hoje, de estarmos em ambientes, estarmos com pessoas que vão nos apoiar, nos encorajar a estar em ambientes férteis. E por isso foi que no Coffee Time de sábado eu lancei um lugar, um ambiente onde mulheres vão poder exatamente estar numa terra fértil, então ambiente, e com pessoas que vão te ajudar a nutrir o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Dentro da minha escola Royal School, que é uma escola de liderança, gestão e comportamento da mulher na carreira e no negócio, eu trouxe o Clube de Desenvolvimento Feminino, chamado Real Life Club. É um lugar onde eu vou apoiar mulheres, não somente eu, mas outras mentoras, outros professores, que inclusive você também vai poder ser minha professora. A gente pode bater um papo quanto a isso. Se você tem algo que pode agregar na vida de outras mulheres, eu quero agregar você também dentro da minha escola. Dentro desse clube, se você quer de fato conquistar movimento, evolução e constância
na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Aqui é um lugar que eu vou bater muito na tecla da gente estar em ambientes que nós possamos fazer relacionamento genuíno. Não é network de participar em grupos de network que a pessoa conhece você num dia, nem lembra mais de você no outro. Não é isso. Eu quero construir algo muito mais profundo. Então, nesse clube, eu vou falar de forma bem breve, mas durante as semanas, depois vocês vão acompanhando nas minhas redes sociais sobre o clube. Vocês vão ter eventos presenciais e online, vocês vão participar de workshops, de mentorias em grupo. Então, todas as minhas mentorias de grupos vão ser dentro do clube. Então, esses lugares, vai ser um lugar assim onde eu vou levar um conteúdo riquíssimo. Então, para o clube, vai ter muita oportunidade de você ter rede de conexão, rede de relacionamento com pessoas que estão nessa mesma pegada que eu tô falando aqui. Se você não gosta de se desenvolver ou você não valoriza isso, este lugar não é para você, tá? Aqui eu quero pessoas que são agregadoras, que vão se nutrir e vão nutrir a outra. Vocês também vão fazer parte de descontos especiais para os eventos da Royal School. Vocês vão poder apresentar também o seu trabalho e oferecer e receber benefícios. E são 6 meses de acesso ao clube. Então, você pode fazer parte sendo uma sócia desse clube. É um lugar de aprendizado, de relacionamento, tá? Então, aqui não somente eu serei a sua professora, a sua mentora, mas outras profissionais. Por quê? Dentro do clube, a gente vai falar de temas diversos do universo da mulher. Então, a gente vai falar de saúde mental, de saúde física, de perfil comportamental. A gente vai falar de maternidade, nós vamos falar de marketing digital, de inteligência emocional, de liderança, de mentalidade. Imagina aí tantas temáticas que a gente vai encontrar num único lugar. É isso, é esse lugar. E eu acredito no poder do coletivo, porque isso gera uma força, a gente cria pontes, a gente cria laços e a gente desperta o melhor de nós. Bom, já no dia 30 agora de maio, eu vou fazer nossa primeira, um primeiro movimento que a gente vai fazer uma experiência diferenciada. Nós vamos fazer uma pequena trilha num parque natural aqui de São Paulo. Se Deus quiser, não estiver chovendo, né? A gente vai fazer essa experiência. E lá nós vamos aprender sobre o processo na natureza. Então, isso já é uma forma de você aprender de forma diferenciada. Então, procure investir em estar em ambientes que inspirem, que sejam repletos de oportunidades para o aprendizado, para a inovação, para o relacionamento de olho no olho. Rodeie-se de pessoas que celebrem suas vitórias, mas que também possam oferecer críticas construtivas que caminham ao seu lado nessa jornada. Porque não adianta a gente ter aquela pessoa que bate, sabe, no ombro e não te direciona, e não te encoraja, que não te nutre, né? Eu já tive pessoas que batiam muito nas minhas costas, mas elas não continuaram na jornada comigo nos momentos que eu precisava. Então eu quero criar uma comunidade onde nós possamos não bater no ombro, mas sim abraçar, ok? Abraçar. Chega disso, eu não aguento mais experimentar ambientes vazios. Dá para entender? Ambientes onde a atmosfera é só ganha, não é ganha-ganha, não é troca, tá? Então, esses ambientes e conexões, eles vão formar, de fato, uma base sólida que sustentam seu crescimento e vai potencializar os seus resultados, né? A Sil está escrevendo, já tive muito tapinha nas costas também, mas não permanece. Não permanece. Então, lembre-se assim, como uma planta precisa do ambiente certo para florescer, você também precisa de um ambiente que nutra o seu melhor. Escolha sabiamente onde e com quem você deve investir seu tempo
Isso é energia. Quando a gente fala de produtividade, não é sobre o tempo, mas é sobre a nossa vida. Hoje a gente mede a produtividade pelo gasto de energia. A nossa performance está no gasto da nossa energia. Muitas vezes você está gastando muita energia e não está tendo resultado, não é? Então, o seu sucesso, sua realização, a sua felicidade vai depender dessas escolhas. Então, afinal, para você alcançar o seu extraordinário, o seu melhor, o melhor que existe em você, é preciso sim estar cercada do que há de melhor, com pessoas na mesma ou, ainda vou frisar aqui, melhores frequências e mentalidades que você. O ambiente onde eu mais me senti nutrida, onde eu sinto nutrida até hoje, eu gosto de estar em mesas, eu gosto de estar em ambientes onde pessoas são melhores do que eu. Deu para entender? Então, eu posso estar num ambiente onde as pessoas pensam como eu, beleza? Que estão no mesmo, que prezam pelos mesmos valores, pelos princípios, ótimo. Mas se eu puder estar também em ambientes de pessoas que são mais inteligentes do que eu, que já testaram as estratégias lá na frente, que já deram certo, eu quero estar neste ambiente também. Aprender com quem sabe um pouco mais do que eu. E muito provavelmente eu também ensino pessoas que sabem um pouco menos que eu. Essa é a roda da abundância na nossa vida, né? Então a gente precisa estar realmente cercada por um ambiente de respeito, de colaboração. Uma mulher líder não floresce, não apenas floresce, mas ela também inspira e transforma todos ao seu redor. Então, além de da gente florescer, a gente não floresce sozinha, né? Um jardim florido é muito mais bonito do que apenas uma flor. Então, pensem assim, como é que eu posso ser uma flor dentro de um jardim florido? Porque a gente pode transformar, sim, os nossos ambientes. E deixo aqui uma frase que eu sempre termino nas minhas palestras, sempre nos meus workshops, o Tony Robbins tem uma frase que para mim quase que virou meu lema de vida, assim. São as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então, nós temos poder de escolha, nós podemos decidir em construir um futuro muito mais sustentável e muito mais significativo, se eu puder dizer assim. Pois hoje eu termino essa live com essa mensagem. Se fez sentido para vocês, depois me deixem saber nos comentários dessa live. E se fez sentido para você também, compartilhe essa live com outras pessoas. Eu quero chegar em corações novos, eu quero chegar em mentalidades de outras mulheres através do meu trabalho, através da minha entrega aqui na forma de comunicação por essa rede. Então, deixo aqui meu muito obrigada a vocês que participaram comigo no ao vivo e se Deus quiser, até a próxima segunda-feira, trago de novo uma outra live. Se você tiver algum conteúdo que você acredita que seja relevante para eu trazer aqui, também compartilha comigo, que aí eu estudo o seu tema e vejo como é que eu posso trazer a melhor forma de trazer fé e ciência para esse lugar, tá bom? Fique aqui, deixo para vocês uma ótima semana, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima, tchau!